Amém. Obrigado, gente. Obrigado, comandante Gerson. Olha, que prazer eu pude ter com o comandante de até passear de blindado. Eu consegui lá, por causa de uma gravação de um programa de televisão. Uma das lados positivos da gente estar à frente da comunicação, relacionado aí às produções de TV, em razão da rede super de televisão. Canal 31. Tem alguém que sintoniza na antena, canal 31 aqui? Oh, glória a Deus, gente. Que bênção. Que bom aí saber que o sinal está alcançando tantas vidas. Além também de programas na rádio, toda a parte de marketing, digital, site, os operadores e voluntários todos. Um grande salve para a turma do vídeo, aí, do streaming, do som, também esses guerreiros aí que atuam com a gente na área de comunicação. E como se não tivesse mais nada para fazer e muitos cabelos brancos já que me apareceram, cerca de 7, 8 anos atrás, Deus incomodou a minha vida e a vida da minha esposa para a gente empreender, abrir um negócio, sem ter experiência, sem ter recursos, sem ter pedigree. E aí surgiu, assim, ainda assim, pela graça de Deus e direção de Deus, a Escola Grace. Então, eu sou proprietário da Escola Grace, que atua com crianças lá no Novo Mundo, do infantil ao Fundamental 2, 9º ano. E algum dia, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar as histórias relacionadas à fé, ousadia, empreendimento, né? E como Deus pode agir com coisas que a gente não consegue explicar e só Deus mesmo no mundo dos negócios. Mas esse tem sido o meu segundo crachá, meu segundo boné. O meu primeiro é aqui a PIB, é o Ministério de Comunicação, já há quase 20 anos. Comecei a trabalhar na igreja aqui em período integral em 2004. Em 2006 surgiu o Ministério de Comunicação. E, curiosamente, gente, eu não sou pastor. Eu não fiz seminário. Ainda não entendi de Deus e ainda não foi este o meu chamado. E não quis fazer seminário só para ter um PR na frente. Porque eu entendo que não é um PR que deve fazer a minha vida ser voltada a amar o próximo, a aconselhar, a aprender a mais de Jesus, a ajudar pessoas, discipular pessoas. Você não precisa de um PR para isso. Mas se Deus me chamar e assim eu entender, com certeza assim eu farei no momento apropriado. Amém? Tenho 3 filhas. Então, para mim, está sendo um pouco diferente entrar numa sala cheia de homem aqui, cara, que eu vivo numa casa cheia de mulher, e com as minhas 3 meninas lá e minha esposa, com a qual eu sou casado também há 20 anos, né, também. Vim trazer para vocês uma mensagem prática, nesses poucos minutos aqui, sobre comunicação eficaz. E que assunto difícil, né? Antes fosse falar sobre, sei lá, humildade, sei lá, algum outro assunto, física quântica, mas, né? Comunicação eficaz, gente, eu estou há 20 anos nesse negócio, há mais uns 10 também que eu atuei como freelance, e na academia, e né, como atuando na área privada, e parece que às vezes eu não entendo nada, não sei nada, porque tudo muda tanto, né? Mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre comunicação eficaz e comunicação em alguns contextos da nossa vida, como na nossa vida interpessoal, né? Na família, na organização. Mas antes, eu queria contar para vocês uma história. Eu nunca esqueço, no dia que eu estava sentadinho no assoalho do avião, e aí eles abriram a porta, e o instrutor falou, vai, vai, vai. E aí eu tive que esticar as pernas para fora, e a força do vento empurrava as minhas pernas, e eu tinha que segurar as pernas com força, porque eu tinha que colocar meus pés em cima do trem de pouso, para me preparar para poder fazer o meu salto. Só que, com aquela porta aberta, aquele vento batendo forte ali, e a dificuldade de manter as pernas, e eu olhando lá para baixo e vendo a altura que eu estava, né, as coisas pequenininhas, o meu corpo dizia, não salte, você é louco, não salte. Mas minha mente dizia, não, eu paguei para isso, eu fiz o treinamento, eu fiz a capacitação, eu tenho que saltar. Eu não quero ficar que nem o cara que está no fundo do avião lá com uma cara branca de medo, que era o cara que estava lá no solo, pagando lá de corajoso e todo engraçadão e felizão, e que na hora dele saltar ele amarelou e agora está lá no fundo do avião. Eu estou aqui, eu preciso saltar. Mas meu corpo não queria. Meu corpo dizia que eu não deveria. E era algo antinatural que eu estava experimentando naquele momento. Faz mais de 20 anos que eu vivi essa experiência. E eu lembrei disso quando eu estava preparando esse assunto, esse tópico. Às vezes a nossa comunicação, para ser eficaz, é muitas vezes um processo antinatural. A gente às vezes não tem esse dom, esse talento, ou às vezes a gente acha que tem, mas se você não se exercitar, se você não vencer algumas barreiras, se você não procurar melhorar alguns aspectos na sua comunicação,
você não vai encontrar o que vem depois, que é o que nós vamos abordar aqui. Tem alguém aí que morre de medo de falar em público? Tem alguém que morre de medo de falar em público? Tem algumas mãos levantadas, parabéns aos corajosos. Tem alguns que assim só fazem assim, né? Com medo de ser chamado lá na frente, e outros que nem levantam, né, a mão, né? Vocês é daqueles que têm medo aí, quem levantou a mão, né? Que se for num velório, você prefere estar dentro do caixão do que ter que ser chamado para falar, né, um discurso, alguma coisa assim, né? Que coisa, né? Como é que pode, às vezes, você ter que se comunicar, gerar, às vezes, medo na gente? Ou será que você se considera um excelente comunicador? Será que o que você diz é entendido pela sua esposa ou pelos seus filhos? Por que será que você tem que falar 5 vezes para o teu filho tomar banho? Não é possível, será que ele não entende? Né? E na sua empresa? Deixa eu olhar primeiro para a palavra de Deus, o que Deus tem para nos ensinar um pouquinho sobre a comunicação. E um texto clássico, talvez muitos de vocês já conhecem, talvez já meditaram sobre isso, e eu acho especial a gente trazer ele para essa noite. Está lá em Tiago, capítulo 3. Olha só o que diz lá na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 3, dos versos 2 a 6. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Você já viu gente que entrou pelo cano, se deu mal na vida por causa da língua? Por causa da boca? Né? É verdade? Isso não acontece, gente? Com as suas próprias palavras você se condenar, ou condenar alguém, fazer mal contra alguém, a ponto daquela pessoa ficar doente, desistir, tirar a vida. Tantas situações. A palavra tem esse poder ou não tem? Sim ou não? Recentemente a gente aqui foi ministrado pelo pastor Michel numa série de mensagens aí do Retorno à Santidade, Caminho de Santidade, vocês lembram? Ele estava falando lá sobre pecados de palavra, pecados de autocontrole, lembram? Sobre o autocontrole. E, gente, talvez vocês não lembrem disso, surreal. No domingo em que o pastor Michel estava falando sobre pecados de autocontrole, tinha banqueta voando num debate de políticos à eleição da cidade de São Paulo, a maior cidade do nosso país. Vocês lembram disso? Isso vocês lembram, né? Banqueta voando pela falta de autocontrole. E naquele dia o pastor Michel ainda ministrou um texto em Provérbios que eu achei fantástico. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E ali estavam homens disputando a conquista de uma cidade, mas que não conseguiam dominar o seu espírito e estavam voando banqueta para lá e para cá. Às vezes dá vontade da gente jogar umas cadeiras aí, né? E dar umas cadeiradas em uns e outros. Às vezes dá vontade de a gente falar algumas coisas, algumas verdades, né? É difícil. É antinatural, muitas vezes, não é? Tiago 3, 8, diz lá, ó, mas ninguém consegue domar a língua, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, gente, eu estou aqui para dizer que não tem o que fazer, é isso mesmo, pronto, acabou, podemos encerrar aqui, já pode chamar o pessoal do louvor aí, não tem como ter comunicação eficaz, não. Como, gente? Como? Né? Como dominar essa língua? Como poder ter uma comunicação eficaz dentro de casa, na sua empresa, no seu ministério, no seu dia a dia? Se você ler um pouquinho mais para frente, lá no livro de Tiago, olha lá, capítulo 4, versos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de... Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Você sabe disso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas a gente esquece, né? A gente esquece. Eu podia parar por aqui. Está aqui o aprendizado, está aqui a lição, está aqui o foco. Se aproximar a Deus, se submeter a Deus, limpar as mãos, parar de ter a mente dividida, purificar o nosso coração, porque daí brotam as nossas palavras, nossas atitudes, e pronto. Mas por que a gente não faz? Né? Por quê? Ou como? É engraçado, né? É difícil para nós homens entender uma verdade dessa e pronto aplicar, a não ser pela ação óbvia do Espírito Santo. Mas eu trouxe para a gente aqui alguns conceitos de alguns homens, estudiosos, autores e tudo mais, para ver se, quem sabe, ouvindo de outros homens, de outras pessoas iguais a nós, quem sabe assim a gente consegue se convencer, né? Ainda que seja, claro, obra sempre do Espírito Santo, mas eu sei como é que é. A gente precisa ter esse olhar mais técnico, alguém que domina tanto do assunto, né? A propósito, eu não me considero um exímio comunicador, não. Com certeza tem gente muito melhor do que eu na transmissão de mensagens, de conteúdos e pregações, com muito mais eloquência e tudo mais. Mas eu estou aqui. E um dia eu já fui um desses que levantava a mão assim por medo e timidez e vergonha de falar. Mas outro dia eu conto um pouco mais da minha história. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que Joseph Graney, um pesquisador cristão, autor aí, fala sobre conversas cruciais. Ei, homem, você ouviu falar sobre conversas cruciais, conversas difíceis, e como muitas vezes a falta dessas conversas cruciais, de uma comunicação eficaz, podem causar e trazer consequências drásticas, horríveis, para a sua vida, para a sua família, para a sua organização. Sim ou não, gente? Esse cara fez uma pesquisa e ele estava levantando alguns dados de que num hospital tinha uma enfermeira em que ela estava atendendo um paciente que tinha feito uma cirurgia de sistema digestivo. E aí abriu o ponto, houve uma complicação naquele paciente e ela ficou entre a cruz e a espada. Por quê? Ela não queria falar com o plantonista, que era um cara grosseiro, rude, ríspido. Ninguém gostava de conversar com o cara. O cara era um mala, ele era muito ruim na sua comunicação. Ou ligar e acordar o médico que fez a cirurgia no meio da madrugada. E ela não queria fazer isso. Ela estava morrendo de medo. Ela não fez um, nem outro. E o que aconteceu? O paciente morreu. A falta de uma comunicação eficaz, a falta de conversas difíceis no ambiente de trabalho podem levar até à morte, conforme esse pesquisador trouxe. Ele relatou um outro caso de um pastor numa igreja que estava perdendo membros. Estavam perdendo membros. O pessoal estava indo embora. Tudo porque tinha um membro, um único membro, que era arrogante, era crítico demais, era cínico, era tóxico, e as pessoas estavam se afastando cada vez mais da igreja. De novo, pela falta de uma conversa difícil, de uma conversa crucial. E eu sei que às vezes é difícil, né, gente? A gente às vezes não gosta de ter essas conversas mais viscerais, né? A gente não gosta de ter conversas difíceis. A gente foge, a gente fica quieto. 95% das vezes a gente não fala nada. Não é verdade? Às vezes a gente age no silêncio, a gente fica quieto, a gente não quer confrontar. Ou então a pessoa ela vai reagir com violência. Mas, não é violência física. Às vezes é com ressentimento, com sarcasmo, com fofoca, com uma atitude mais passivo-agressiva, porque você não quer confrontar, você não quer conversar, você não quer resolver. E aí? O Joseph traz alguns conceitos aqui, vários, vou trazer só 2, que vão servir de base aqui para a gente poder abordar e talvez atacar nas várias áreas da nossa vida aqui. Mas falando um pouquinho dessas áreas, como é que é você na sua comunicação interpessoal? Já que o nosso tema aqui é comunicação eficaz. Como é que é você com as pessoas? Né? Você sabia que tudo comunica, né? Sua postura. Como é que você está numa reunião de trabalho? Largado na cadeira lá, assim? Jogado, sem prestar atenção? O
que teus pares, o teu chefe, o que o pessoal vai pensar de você, se você não tem uma postura adequada no teu ambiente de trabalho? Como é que está a tua roupa, tua entonação, tua coerência e coesão no que você fala? Ser conciso e não prolixo, prolixo, já diria o poema. Fazendo um parênteses aqui, né, o nosso idioma tem sofrido muito, né? O português parece que, com o passar dos anos, está apanhando muito. Muito em razão também das redes sociais, a gente fica escrevendo essas mensagens abreviadas, né? A queda na qualidade da educação também, a gente vê cada vez mais erros ortográficos e situações de fala. É muito comum quando a gente está ouvindo alguém falar, e aí fica uma dica, tá? Tem um pleonasmo que é muito comum, gente. Muitos de nós falamos assim, por exemplo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil há um dia atrás. É um pleonasmo, tá? Porque Flamengo vai ser sempre campeão, então não precisa falar. Mas, ó, Flamengo foi campeão há um dia. Eu não preciso falar atrás. Ou o Flamengo foi campeão um dia atrás, tá? É o a ou o atrás. Ok? Fecha parênteses. Um dos vários pleonasmos que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Irmão, leia, vai ler, vai escrever, isso ajuda você a melhorar na sua capacidade de se comunicar. Ei, gestos, gesticule. Tem uma especialista aí, você que talvez precisa se comunicar muito para você estudar, chamada Vanessa Van Edwards. E ela traz estudos muito legais nessa área de comunicação interpessoal. E uma das pesquisas que ela traz é justamente a questão dos gestos, da importância de você gesticular de forma adequada. O TED Talks, sabe aquelas palestras TED Talks? As mais vistas, os caras que melhor performam, são normalmente pessoas que gesticulam de forma apropriada e em maior quantidade, muitas vezes mais do que os outros. Fica ligado, estuda, vale a pena você se aprofundar no que ela traz. Eu até vi esses dias uma pesquisa, uma matéria falando aquela que perdeu as eleições para o Trump lá, a Kamala, né? Kamala, não sei como que é a pronúncia, Kamala Harris. E um especialista da Inglaterra dizendo que ela perdeu por causa dos seus gestos, porque ela, quando era confrontada pelo Trump, ela desdenhava, ela ficava assim numa atitude assim de né, e desdenhando, e isso acabava construindo uma barreira com o eleitorado por não projetar confiança, liderança, apenas desdenho, apenas desvalorizando o que o outro estava falando, e sem domínio, e diz ele que então foi uma das causas dela ter perdido. John Maxwell, gente, um outro autor fantástico para você estudar a área de comunicação. John Maxwell tem centenas de livros. E ele fala muito sobre comunicação. Agora, o que eu queria extrair para vocês aqui é que, se você tem ou pode buscar se capacitar nas várias habilidades, hard skills, soft skills que tem por aí, procure a comunicação. Pesquise a comunicação. Ele traz dados de que você que domina mais a questão da comunicação pode ter retornos, rentabilidade, 2, 3, 10 vezes mais, às vezes, do que um concorrente, do que uma outra pessoa que não tem o domínio adequado da comunicação. Isso, vamos dizer, né, é verdade, é simples a gente perceber. Você já lidou com um vendedor que não sabia te explicar direito o produto, o serviço, aquela situação? O que você faz? Vai embora, né? Vou procurar outra empresa, outra marca, tchau. Né? Tá perdendo tempo com o cara. É simples, é fato. Se você não domina a comunicação, como é que você vai fazer uma venda adequada? Ele traz também um conceito interessante, né? Se coloque no lugar do outro. Gente, comunicação às vezes é uma questão utópica de você pensar tudo que você está dizendo, se o cara de lá está entendendo. Porque você não tem como entrar na mente dele e perceber o que ele está absorvendo, o que ele está entendendo daquilo que você quer dizer. Então, tente se colocar o máximo possível no lugar da outra pessoa. Por fim, onde você estiver, seja um termostato e não um termômetro. Sabe a diferença? Termômetro é só aquele que está na temperatura. Termostato é aquele que levanta, regula a temperatura ou diminui a temperatura. Seja um termostato, cara. Onde que você, às vezes, precisa dominar melhor ali a reunião, né? Moderar, dar mais voz para as outras pessoas que participam lá no seu ambiente, na reunião do trabalho, na célula, aqui nas mesas. De forma educada,
você precisa, às vezes, interromper alguém que está falando muito e, puxa, com licença, é muito importante o que você está falando, mas vamos ouvir também a opinião do meu colega tal, daquele irmão aqui. E assim você, né, educadamente, corta, às vezes, alguém que está tentando ali se expressar, mas, às vezes, se empolga, né, na prolixidade ali. E isso é super normal. Talvez você que tenha influência ou tenha necessidade de lidar com culturas diferentes, dá uma olhadinha no que diz a Erin Meyer. Tá? Ela é uma autora que fala sobre contextos globais, contextos culturais. Eu estou aqui no auditório, onde se eu perguntar, e aí, alguém tem dúvidas? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Talvez um outro já vai levantar a mão, um outro já vai falar, né? Vai querer participar. Agora, se eu estivesse no Japão e perguntasse, alguém tem alguma dúvida? Ia ficar aquele silêncio. Ninguém ia falar nada, eu ia ficar quieto e falar, puxa, eu acho que ninguém prestou atenção, né? Ou eles sabem tudo, ou eles não entenderam nada. Mas se eu tivesse um tradutor japonês do meu lado, ele ia falar, por favor, repita a pergunta, Albert. Alguém tem dúvida? E aí esse tradutor iria olhar nos olhos de todo mundo, calmamente. E aí ele ia travar o olhar e ia dizer, pois não, qual a sua pergunta? Ele ia saber, por causa do contexto cultural, que aquele determinado senhor tem uma pergunta. E é difícil, às vezes, para nós brasileiros entendermos essas diferenças. Se você trabalha ou tem equipes de outras realidades, você precisa ter muita sabedoria de como lidar com um americano e um francês, que participam de uma mesma reunião de feedback, e o americano sai, meu Deus, esse francês não sabe nada, esse cara tinha que ser demitido, e o francês sai, nossa, eu mandei super bem, eu arrasei na reunião, o projeto está lindo, maravilhoso. Existem diferenças enormes naquilo que a gente percebe quando alguém está transmitindo uma mensagem para a gente. Isso vale também para as questões geracionais. A gente está vivendo um tempo onde nós temos as 4 gerações no mercado de trabalho. Às vezes na sua igreja, no seu ministério. Você sabe lidar e conversar bem com... Lembra lá do Baby Boomer? O pessoal nascido lá nos anos 40, 50, né? Ou com os geração Alfa, aí, né? O Z, o pessoal mais novo. Eu estava chegando aqui, cumprimentando aqui um amigo aqui de 14 anos, eu fui fazer assim, e ele já estava assim de soquinho, daí eu fiquei assim, não sabia como que eu cumprimentava direito ali, né? Mas no fim é que ele estava com a mão suja, é só por isso, ele não queria sujar a mão, né? Eu encorajo vocês a estudarem um pouquinho daquilo que o Jason Dorsey traz sobre a questão das gerações, que não é certo ou errado. Você tem aspectos positivos e aspectos negativos excelentes em todas as 4 gerações que estão atuando ultimamente no mercado de trabalho. Comunicação organizacional, gente. E você olhar para a tua empresa, para a tua realidade, para a tua igreja ou ministério, o que você pode olhar para a comunicação eficaz? Não vamos ter tempo aqui, mas a gente podia entrar muito nessa área de neurociência, neurolinguística. Isso tem sido usado cada vez mais pelo marketing, né? É um negócio bem interessante, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui assim, o vinho é feito de uva, mais alto. O vinho é feito de? O vinho é feito de? A mulher que não casa é? Viúva. Que, cara? É solteira. Os caras aí, né? Caíram. Essa é meio velha já, né? Mas é engraçado como o nosso cérebro pode ser facilmente direcionado, né? Tapeado, enganado. E é curioso como a gente pode usar isso, às vezes, no marketing, sem você nem perceber, né? Mas o que eu queria deixar de importante para você, talvez ter um olhar sobre a comunicação dentro das organizações. O coração da organização é a capacidade de falar a verdade com amor, de forma honesta, autêntica, sem danificar relacionamentos, mas os fortalecer. Tá? O coração da organização é a capacidade de falar a verdade com amor, de forma honesta, autêntica, sem danificar relacionamento, mas fortalecendo-os. A maturidade de uma organização vai ser tal qual a capacidade de você realizar conversas difíceis, conversas cruciais. Quanto mais você tem essa ousadia e enfrenta isso, mais madura vai ser a sua organização. Sim ou não, gente? Vamos lá, e na família? Como é que é? Antes de ir para a família, uma outra dica aqui, eu falando desse mundo do marketing, né, da comunicação, tem uma expressão que às vezes a gente ouve na moda aí, no tal do branding.
Preciso melhorar o branding aqui da minha empresa, né, e tal, vou melhorar lá meu cartão de visita, ou a logo, ou o design, né? Gente, nada disso. Branding é a construção da marca, dos valores, da percepção que os clientes têm, e envolve tudo. Eu falei aqui no começo, tudo comunica. A pessoa como atende o telefone lá na sua empresa, a recepção, o estacionamento, a troca de conversas no WhatsApp, o papel que você manda, o orçamento, tudo comunica, tudo isso é branding. Então, pare um momento para dar um passo para trás e avaliar toda a sua organização, empresa. Tudo comunica. Isso é branding. Você vai cuidando de cada ponto de contato, de cada ponte, cada porta que você tem na sua empresa, fábrica, serviço, e como você se relaciona com as pessoas. Importante você cuidar desses detalhes. Aí sim, comunicação na família, para a gente ir caminhando para o fim, que eu considero aqui um dos mais importantes. Eu trouxe aqui o livro do Cada Homem um Guerreiro, livro 2. Cadê os guerreiros aí? Quem já fez o livro 2? Levanta a mão. Olha aí. Quem não fez o livro, levanta a mão. Gente, coragem vocês, viu? Eu sei que a gente ainda tem uma mecânica que tem que fazer parte dos legendários. Não? Aí já está aberto, não é verdade? Está aberto, então, as turmas do Cada Homem um Guerreiro, gente. É um discipulado para homens. E no livro 2, na lição 6, você vai ser confrontado, você vai ser chacoalhado para você melhorar a sua comunicação na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Isso me marcou muito. Fiz o livro já faz alguns anos e eu nunca esqueci isso daqui. Ó. Cada filha anseia, eu tenho 3 filhas, cada filha anseia profundamente por ouvir do seu pai: querida, você é linda e especial. Algum dia um homem de sorte irá casar-se com você. É um prazer estar perto de você e passar tempo com você. Eu amo você e quero que você sempre se sinta segura e protegida. A mão de Deus está sobre a sua vida e Ele a usará de maneira especial. Tem pai de menino aí? Filho, eu te amo. Filho, eu acredito que você tem tudo para ser um bom homem. Filho, você tem uma mente capaz de pensar e ser um sucesso. A mão de Deus está sobre a sua vida e Ele usará de maneira significativa. Se teu filho ou tua filha ouvir isso regularmente de você, que tipo de pessoa você acha que eles serão, que eles se tornarão? Isso me pegou de um jeito, né? Às vezes a gente deixa a vida passar e a correria do dia a dia. E qual foi a última vez que você teve um almoço, um café, um jantar, onde você desligou a TV, desligou o celular e teve só um olho no olho com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família? Quantas e quantas vezes eu não me peguei esquentando a comida e querendo ir para o sofá para assistir televisão, jornal, qualquer coisa, e eu, não vou. Eu vou lá sentar do lado das minhas filhas e chamar elas e conversar e forçar uma comunicação dentro de casa. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você parou uma noite e combinou para jogar um jogo em família? Tudo comunica, gente. Tudo comunica. As marcas e as lembranças que vão ficar na mente do seu filho, da sua filha, das noites que vocês brincavam, que vocês jogavam, que vocês jantavam, almoçavam, tomavam café. Desliga o celular. Sai da TV. Eu tenho um videogame. Está empoeirado lá. E eu fico lá, às vezes, que saudades que eu tinha de poder jogar videogame. Tudo comunica. O tempo que você passa com seus filhos, com a sua esposa. Talvez você disse, eu te amo, ou falou algumas palavras bonitas só no dia do seu casamento, e está achando que se alguma coisa mudar, você avisa ela, né? Mas não é assim, cara. Todo dia. Todo dia. E na linguagem que a sua esposa entenda. Vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor, né? Já estão craque nisso. Já estão poliglotas aí, fluentes nas 5 linguagens do amor, porque você precisa falar na linguagem que a sua esposa entenda. Sim ou não? Mas e aí, gente, para ir finalizando aqui, como então eu posso engajar, eu posso atuar em conversas difíceis, que podem servir de base, te abençoar e te ajudar nessas esferas que a gente trouxe aqui? São vários aspectos, mas eu trouxe 2 deles aqui para vocês, do que o Joseph Graney apresenta. Primeiro é você acertar a tua motivação, olhar para o teu coração. Lembra lá do versículo?
purifiquem o coração, né? Como é que está o teu coração? Eu sei que às vezes é difícil, é antinatural, é contra-intuitivo, mas avalia o teu coração. Exemplo, o Joseph estava contando, né, que um dia chegou o filho dele, 10 anos aí, e falou: pai, me ajuda na lição de matemática aqui. E aí ele: claro, filho, vem cá, senta aqui. E ele começou ali a ensinar e tal, ia fazer. E aí o filho dele começou a... começou a bufar. Pai, você está fazendo tudo errado, não é assim. E ele: como assim, moleque? Estou fazendo certo, é assim que é certo, você que não sabe. Não, pai, você está fazendo tudo errado, não é desse jeito, não. Como não, menino? Eu sei, eu sou mais velho do que você, eu sou seu pai e você não sabe o que você está falando. Não, pai, deixa, depois a gente faz. Então sai daqui, leva teu material, vai embora, vai para lá, tchau. E o menino sai. Ô mãe, você me leva na aula de judô depois? E o pior é que o Joseph tinha combinado que ele é quem levaria o menino para o judô. E o cara que fez a pesquisa sobre conversas difíceis para um segundo e pensa: meu Deus, onde está o meu coração? Onde está o meu coração? O que eu realmente quero? O que eu realmente quero? Eu quero aquele momento de 5 minutos atrás, onde meu filho vem de maneira gentil e doce me pedir a minha ajuda, o qual eu já dou graças a Deus porque ele ainda me busca para ter ajuda, para falar sobre lição de matemática. Eu quero aquilo. E olha, talvez a gente não se engaje em conversa difícil porque a gente não sabe o que vai falar. Mas se você se fizer essa pergunta, às vezes, vai brotar da sua boca. Como aconteceu com Joseph. Ele fez essa pergunta: eu quero só aquele momento de 5 minutos atrás. Filho, vem aqui, senta aqui. Filho, olha, perdão porque eu falei de forma rude contigo, me perdoe, eu não queria ter feito isso, papai te ama muito, eu estou aqui para te ajudar e fazer a lição conforme você precisar. Tá bom, pai, tudo bem, beleza. Você me leva no judô, então, depois? Pronto, tudo lindo, tudo resolvido. Porque ele fez uma pergunta, ele conseguiu parar e pedir perdão. Simples assim. Segundo aspecto, segurança psicológica. Sabe, a gente é moldado, é formado com esse aspecto da ameaça, né, da luta e da fuga. Né? A gente tem essa coisa nossa, da nossa carne, no nosso jeito de ser. E o Joseph Gunny conta essa outra história, que ele estava na fila do aeroporto de Bangladesh, e ele foi assim horas mais cedo para o aeroporto para poder ir embora. E aí, naquela fila gigantesca, o tempo começa a passar e a fila demora para andar. Ele começa a ficar agoniado, angustiado. De repente, uma senhora vem com um carrinho cheio de mala e entra no meio da fila, lá na frente. E ele: que absurdo isso, como é que pode, cara? E agora é a fila e está demorando, e agora mais essa senhora. E ele pensando em falar alguma coisa, quando ele vai querer sair da fila, o cara que estava na frente da mulher, que cortou a fila, começa a discutir com ela. Você não devia estar aqui, porque você tem que ir lá para trás, porque não é justo, porque está todo mundo esperando, e que nananã. E a mulher: não, eu preciso embarcar nesse avião, eu vou ficar aqui. E ela começa a empurrar o carrinho, e aí ele começa a empurrar o carrinho de volta, e ela fica empurrando o carrinho, eles dois ali se empurrando. De repente, o cara sai da frente, assim, a mulher empurra o carrinho, ela começa a perder o equilíbrio, o cara já levanta a mão para descer a mão na mulher, e o Joseph Gunny chega ali na frente: ei, senhor, eu sei que você está angustiado com o seu voo também. Eu também estou preocupado, eu também quero embarcar. Eu também estou angustiado e não é certo o que essa moça fez. Ela está errada. Só de falar isso, o cara que estava vermelho, com o braço erguido, já dá uma acalmada. E aí o Joseph fala: ei, que tal a gente ir até o balcão lá e tentar conversar com alguém para descobrir algum jeito de nos ajudar, para saber se a gente vai conseguir embarcar, para poder agilizar o nosso processo aqui, porque eu preciso pegar esse avião assim como você, e eu estou preocupado. E o cara: meu Deus, senhora, me desculpe, eu jamais ia bater na senhora, eu não ia agredir a senhora, me desculpe, é que eu estou aqui já há 3 semanas, eu também preciso embarcar, se eu não entrar nesse voo, vai ser só daqui a 1 semana, me perdoe, eu jamais iria agredir a senhora. Com 2 frases, o Joseph conseguiu desarmar aquela situação, porque ele conseguiu construir
e mostrar como ele se importava. Propósito mútuo e respeito mútuo. Propósito e respeito. Às vezes a gente precisa começar uma conversa assim, dizendo, ei, nós estamos no mesmo time, eu amo muito você, eu gosto muito de você, nós estamos juntos nessa, e... Tanana. Estabeleça já de cara, nos 10, 15 segundos iniciais, o respeito e o propósito mútuo, para você começar a engajar uma conversa difícil, uma conversa crucial. Estava estudando um pouquinho lá o material da Harvard Business Review, né? O Daniel Goleman fala muito sobre inteligência emocional. Ele traz uma recente pesquisa sobre o impacto do líder, do pai, do CEO, quando o cara é extremamente mal-humorado, né? Cético, para baixo, negativista, é um cara ruim. Isso contamina e se espalha por toda a organização de forma exponencial. Diferente de um cara que é positivo, que é otimista, que tem sempre uma boa mensagem, uma boa fala, ele não vive no mundo das fantasias, não. Ele tem, claro, o pé no chão, mas ele aborda as situações de uma forma mais otimista. Ele, da mesma forma, vai direcionar e contaminar o comportamento de toda uma organização. Simples assim. Com pesquisa, com dados, com fatos, aspectos que a gente vê muito facilmente numa vida com Deus, quando a gente está com o coração purificado, com o coração alinhado e sem ter a mente dividida. Não é verdade? Eu estava lá e aí eu coloquei os pés em cima do trem de pouso e o instrutor falou, vai. Eu segurei nas hastes da asa do avião, na fuselagem, e me afastei e fiquei pendurado, tipo Superman, assim, no avião. E o instrutor, mais um pouco. Me afastei um pouquinho. Ok, e soltei. No que eu soltei, eu fui caindo, uma fita que fica presa na minha mochila e no assoalho do avião se estica, abre o paraquedas, eu pego os batoques, faço uma curva de segurança à esquerda, de checagem à esquerda, uma curva de checagem à direita, olho os 3 pontos para aterrissagem e começo a flutuar no ar. E aquele vento, os pássaros, as coisas pequenininhas lá, e de repente todo aquele confronto de algo antinatural se transformou na bênção de uma experiência que eu nunca esqueci e que eu espero um dia talvez ter de novo, de saltar e voar e estar tendo aquela sensação de flutuar no céu. Queridos, a minha oração para você nesse dia, nessa noite, é que você possa enfrentar a situação, possa ter aquela conversa difícil e crucial que você precisa, possa conhecer um pouquinho mais do que você precisa melhorar na sua vida ou na sua comunicação em casa, com a esposa, com os filhos, ou na sua organização, para que depois dessa dor, desse confronto, você possa desfrutar algo tão abençoador, tão gostoso, como levitar no céu entre as nuvens. Amém? Amém? Vamos conversar? Vamos bater um papo aí nas mesas? Queria provocar vocês aí com 2 questões para vocês abrirem o coração e conversarem aí. Que área, então, da minha vida que eu preciso melhorar? Que eu preciso melhorar e usar mais da comunicação? É na família? É com a esposa? Com os filhos? Qual área que você precisa melhorar e por que você entende, né? Que senão você vai dizer assim, é no meu casamento e pronto. Não, você tem que elaborar, né? Por que você entende que ela precisa ser melhorada? E a segunda é de que forma, então, que você vai melhorar para enfrentar esse problema, que você vai enfrentar essa questão.